bem-vindo mais uma vez ao Entre no Clima. Doutor Saul, hoje nós vamos conversar sobre cirurgias em pets, né? Então, já para começar, eu queria saber quais são os tipos de cirurgias mais comuns, os tipos que vocês mais fazem aí no Quatro Patas Hospital Veterinário. Olá, Penélope, boa tarde, né? Boa tarde você que está nos assistindo, você que gosta, que acompanha o quadro SOS Quatro Patas. É sempre um prazer estar aqui com vocês para tirar as dúvidas, né, sobre o seu cãozinho, o seu gatinho de estimação. E, olha, Penélope, falando de cirurgia de maneira geral, as cirurgias mais comuns, né, na medicina veterinária e também as que a gente faz aqui no Hospital Quatro Patas, eu acho que poderia classificar assim. Em primeiro lugar, eu acho que a mais comum de todas é a cirurgia de castração, né? A castração, ela é uma cirurgia que é muito feita tanto em cães como em machos. São cirurgias diferentes, né? Na fêmea, a castração acaba sendo uma cirurgia cavitária, você tem que abrir o abdômen para retirar o ovário e o útero, né? E no macho é uma cirurgia mais simples, porque é uma cirurgia feita ali no escroto, né? Naquele saco escrotal, para retirar os testículos. Então são as cirurgias mais comuns. Além dessas, a gente tem as cirurgias oncológicas, de maneira geral, as de tumores de mama são bem comuns, né? E as cirurgias ortopédicas também aparecem muito, é muito comum, fratura de membros, radiúna, tibia e fíbula, animais politraumatizados, animais atropelados, então cirurgias ortopédicas também são bem comuns. E a gente tem as cesáreas, né? Animais com dificuldade de parir. Hoje a gente tem um número muito grande de raças braquicefálicas, que são raças que têm uma dificuldade na hora de ter os filhotes, elas quase sempre precisam de cesáreas, né? Então as cesáreas também são cirurgias muito comuns, assim como as cirurgias de infecção uterina, né? A chamada piometra é quando o útero, devido ao cio, abre a cérvix para a entrada dos espermatozoides, mas o animal não cruza e por algum motivo entra ali alguma bactéria. Então essa bactériazinha vai lá, coloniza o útero, infecciona o útero e acaba que precisa fazer uma cirurgia para retirar esse órgão, para evitar que essa infecção se dissemine. Então eu acho que em ordem, essas são as cirurgias mais comuns. Eu não fui olhar, sei lá, estatisticamente, mas pela minha vivência eu acredito que vai ser mais ou menos essa ordem aí, as cirurgias mais comuns que a gente faz aqui no Hospital Quatro Patas. Doutor Saul, nós seres humanos, quando vamos passar por algum processo cirúrgico, né, a gente passa antes por um processo pré-operatório, né, a gente faz uma série de exames, enfim, várias coisas. Os pets também são submetidos a esses processos. Quais são os procedimentos pré-operatórios, né, que os pets têm que passar antes de fazer uma cirurgia? Olha, Penélope, é verdade, precisa sim, né? Uma avaliação pré-operatória, ela basicamente é dividida em duas fases, eu diria assim. Existe a avaliação para o risco cirúrgico e uma avaliação para o risco anestésico, né? O risco cirúrgico, ele é inerente à própria cirurgia. Então a gente tem cirurgias de baixo risco, de risco moderado e de alto risco. Vai depender muito da própria complexidade da cirurgia e do tecido, do local onde essa cirurgia vai acontecer. Por exemplo, uma castração de maneira geral é uma cirurgia de baixo risco. Já uma cirurgia que envolve tecidos mais finos, mais delicados, como o fígado, como o rins, né, são cirurgias de risco maior, cirurgias que envolvem cavidade abdominal, ou que envolvem cavidade torácica principalmente. Então a gente tem que essas cirurgias têm um risco moderado e em alguns casos cirurgias que têm envolvimento direto com o coração, com vasos maiores, com pulmão. Então a gente tem nessa situação cirurgias de alto risco, né? Cirurgias que envolvem também o sistema nervoso, principalmente nervoso central, são cirurgias que têm um risco maior. Já quando se fala da avaliação anestésica, a avaliação pré-anestésica, aquela que é feita antes da anestesia, então ela se refere muito à própria condição do animal, a condição em que o animal está indo para essa cirurgia. Então, no geral, para se avaliar o risco anestésico, a gente vê se o animal está bem de saúde, a gente avalia a idade do animal, animais mais jovens
na faixa de 1 até 5 anos, eles têm risco menores. Já animais muito jovens, com poucos meses, já são animais que têm um risco um pouco maior. Animais mais velhos também têm um risco maior de algum efeito da anestesia. E aí a gente vê a condição de saúde do animal, se ele está em anemia, se as plaquetas estão normais. Aí se é feita a avaliação de fígado, avaliação eu vou dizer assim, do sistema digestivo, do sistema endócrino, uma avaliação respiratória, uma avaliação cardíaca. E aí, à medida em que o animal vai apresentando alguns problemas cardíacos, pulmonares, renais, hepáticos, esse risco anestésico ele vai aumentando, né? Então, existe uma classificação americana, que é o ASA, que é da Associação Americana de Anestesiologia, que avalia o risco anestésico em 5 graus, né, sendo o ASA 1 aquele risco anestésico menor e o ASA 5 aquele risco anestésico maior. Então, antes da cirurgia, se conversa com o paciente, se conversa com o tutor, né, se avalia o paciente, se faz alguns exames, inicialmente uma avaliação clínica, e a depender da avaliação clínica e da idade do animal, é feito alguns exames, que aí vai exames de sangue, como hemograma, bioquímico, né? Avaliação cardíaca, tanto morfológico como de risco, de ritmo, como o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Se faz raio-x dos pulmões para ver se o pulmão não tem nenhuma morbidade, nenhuma congestão pulmonar, nenhum edema, nenhum problema no pulmão que uma simples avaliação de olho nu a gente não consiga ver. Então o raio-x do pulmão muitas vezes é utilizado para avaliar o risco anestésico, né? Também se faz exames específicos dependendo do caso, uma urinálise, que é um sumário de urina, uma avaliação da urina, digamos assim, né? E aí tem uma série de exames que a cada caso, em cada situação, a gente faz ou não em determinado animal. Existem os exames mais gerais, como eletrocardiograma, hemograma, bioquímicas, e existem exames mais específicos que a gente faz caso a caso, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, né, uma simples castração ou uma cirurgia para retirar um lóbulo pulmonar, por exemplo, é preciso se fazer essa avaliação do risco cirúrgico e anestésico, é preciso se explicar ao tutor do animal qual o risco o animal está correndo, até porque muitas vezes essa cirurgia ela é eletiva, ela não é uma cirurgia que seja de urgência. Então, se por algum motivo o animal não está nas melhores condições para fazer aquela cirurgia nesse momento, a gente pode aguardar. Um animal que vai fazer uma cirurgia de castração, não tem problema nenhum, vai fazer uma castração, e quando você faz um hemograma, mostra que ele está com anemia muito profunda, com a hemoparasitose. Então não tem por que você fazer uma cirurgia de castração com um animal que está com anemia profunda. Então você primeiro trata a anemia para depois fazer essa castração. Então é de muita valia, muita importância se fazer a avaliação pré-cirúrgica e pré-anestésica, os exames pré-operatórios, para que você tenha uma segurança bacana na hora de fazer a cirurgia do seu animalzinho. Bom, assim como existem procedimentos antes da cirurgia, né, o pré-operatório, existe também o pós-operatório, né, doutor Saul? Quais são esses cuidados pós-cirurgias que nós devemos ter com os pets? E outra coisa também, a idade e a condição física assim, do pet influencia no processo cirúrgico? Olha, sim, com certeza, Penélope. Deixa eu dar uma explicação aqui. Eu até queria que a gente estivesse gravando lá na sala de cirurgia, mas está fazendo a esterilização e eu acabei vindo para cá, que é o escritório, né? O escritório aqui da Quatro Patas, onde funciona a parte administrativa. Eu acabei conseguindo um lugar mais tranquilo para a gente fazer isso aqui. Mas veja bem, um procedimento cirúrgico ele é dividido em 3 partes, eu vou dizer assim. A gente tem um período, um processo que a gente chama de pré-cirúrgico, né? A gente tem uma parte da cirurgia que a gente chama de transcirúrgico, que ocorre exatamente na própria cirurgia em si, durante a cirurgia, e você tem o pós-cirúrgico, tá certo?
Aquilo que a gente falou anteriormente é o pré-cirúrgico, é a avaliação do próprio animal, uma avaliação clínica, uma avaliação através de exames que é feito no animal envolvendo o próprio procedimento cirúrgico, na avaliação do procedimento cirúrgico. É o planejamento da própria cirurgia, né? Existem cirurgias que precisam de um planejamento muito intenso para que ocorra tudo bem. Já outras cirurgias são protocolares, são cirurgias triviais e a gente já sabe o beabá de algumas cirurgias devido à experiência que a gente tem, mais de 15 anos fazendo cirurgias, tanto de tecidos moles como cirurgias ortopédicas. Mas o transcirúrgico, ele é um processo, né, é onde ocorre a própria cirurgia em si, que esse precisa de muitos cuidados, né? O animal, durante a cirurgia, ele precisa estar paramentado, ele precisa estar tosado, né, livre de pelos naquela região onde vai ser feita a cirurgia, preciso ser esterilizado toda aquela região. Então tudo isso são coisas importantíssimas para um bom procedimento cirúrgico, um bom transcirúrgico. E aí o material cirúrgico tem que estar pronto, esterilizado, né? A mesa cirúrgica tem que estar adequada. É muito comum, por exemplo, o animal ter perca de temperatura durante a cirurgia, principalmente em cirurgias mais longas. Então existem equipamentos como colchões térmicos que são colocados ali para que para manter o animal aquecido, para que ele não tenha perca de temperatura, por exemplo, né? E a cirurgia ocorra com o animal o mais estável possível. Além de vários equipamentos, que aí esses eu gostaria de estar lá na sala de cirurgia para mostrar, que são aparelhos que monitoram o animal, né? A gente entuba o animal, coloca um tubo para que a gente tenha acesso fácil às vias pulmonares. Esse tubo ele é ligado a um aparelho que faz a própria respiração para o animal, se for necessário, mantendo as vias pulmonares com a pressão adequada. Então ela joga o ar, ela joga uma concentração de oxigênio que o anestesista calibra lá e faz adequada para aquele momento da cirurgia, uma pressão pulmonar adequada, e o aparelho monitora tudo isso. Assim como ele é ligado, eu vou chamar assim, Penélope, vários fios que são ligados, né? A gente coloca um termômetro, por exemplo, pelo esôfago, para a gente ter o controle da temperatura internamente, né? Uma temperatura fiel internamente no corpo do animal. Esse termômetro é colocado pela boca, ele fica aqui na altura do peito, a nível de esôfago, bem pertinho do coração. A gente também faz um controle de temperatura externo, né, na parte externa do corpo, e o equipamento ele faz isso, né? A gente também faz uma monitorização do coração, então como um eletrocardiograma em tempo real, vou dizer assim, fios que são colocados no peito do animal para estar medindo a atividade elétrica do coração, para que a gente perceba as alterações mais simples que possam acontecer. No transoperatório, durante a cirurgia também, a gente mede os gases que são retirados do corpo através da respiração, o capnógrafo, a substância anestésica que é inalatória, existe um analisador desses gases, né? Então, assim, são vários, a oximetria é medida, um aparelhinho que mede a quantidade de oxigênio nos tecidos para saber se está adequada. Então, no transoperatório, existe toda uma estrutura montada para que se dê a melhor condição cirúrgica naquele paciente, né? Então isso é o transoperatório. Já o pós-operatório, que é especificamente o que você perguntou, são todos os cuidados que são dados ao animal depois da cirurgia, né? E aí também são cuidados específicos. A gente vê muita negligência, infelizmente, ainda na medicina veterinária, e com a conivência do próprio tutor. Um animal que passou por uma cirurgia de retirada do baço e simplesmente depois da cirurgia ele é mandado para casa, onde na verdade aquele animal deveria ficar internado em observação de 1 a 3 dias, para que ele tenha um cuidado pós-operatório imediato bem melhor. Então é muita dor que o animal sente, é muita inflamação, o risco de infecção, né? Ele não vai se alimentar normalmente, então precisa comer uma alimentação adequada, fazer uma dieta adequada.
com medicamentos que são, com alimentação que são hipercalóricos, né, hiperproteico, com alimentação balanceada para aquele momento. Então não faz sentido, por exemplo, o animal que passa por uma cirurgia muitas vezes até grande, e ele ir para casa depois dessa cirurgia logo imediatamente. Então ele precisa ficar, né, o pós-operatório, ele normalmente vai ser bem feito se for feito no hospital ainda em internamento. E aí depois desse pós-operatório imediato, onde ele toma antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, medicações específicas para cada caso, ele fica tomando soro para não ter problema de desidratação. Depois disso, feito exames diariamente, quando ele tiver a condição de ir para casa, como eu falei, normalmente 24 horas, 48, 72 horas após a cirurgia, aí ele passa a receber os cuidados do próprio tutor em casa, e o tutor ele deve ser orientado e muitas vezes treinado pela equipe veterinária a fazer o curativo de forma correta, manter a higienização, manter a limpeza, dar a medicação da forma certa, nos horários corretos. Então a gente tem os cuidados pós-operatórios, eu vou dizer assim, extremamente coerentes e adequados, e o risco de problemas depois da cirurgia diminui bastante, né? Então, você perguntou do pós-operatório, eu tive que falar um pouquinho do transoperatório, para que se entenda que o processo ele tem que ser inteiro, com cuidados específicos, né? E dessa forma a gente consegue dar uma melhor condição cirúrgica e segurança para o animal durante todo o processo. Doutor Saul, muitos pets, né, no pós-cirúrgico eu já percebi que eles usam, tipo, aquele colar, né, que é para evitar que o pet lamba ou acabe mordendo o lugar da cirurgia. Mas alguns tutores, né, algumas mamães e papais de pet têm pena do animal, do bichinho, e acabam tirando, né, porque acham que aquilo machuca, enfim, tem algum tipo de pena. Mas é importante lembrar aqui para os telespectadores que sempre que um pet passar por algum processo cirúrgico, os responsáveis devem seguir todas as orientações do médico responsável, né, do veterinário responsável, né, doutor Saul? Olha, sim, depois que o animal vai para casa, para fazer o pós-operatório em casa, os tutores têm que seguir as orientações veterinárias. Ele tem que seguir a risca, né? Ele não pode ter pena, porque muitas vezes ele deixa de cumprir, como você falou, o caso de um colar elisabetano, aquele funilzinho, né? O tutor tem pena, retira aquele funilzinho e aí por um minutinho, pequenininho que seja, o animal vai lá e morde a cirurgia, arranca pontos. Então ele faz com que aquilo que vinha ocorrendo de forma bem, uma recuperação boa, adequada, comece a ter intercorrências, comece a ter problemas que vai trazer dor, sofrimento para o animal e muitas vezes custos extras, que a gente também tem que pensar nisso. Então, seguir a orientação médica veterinária é importantíssimo. Na grande maioria das vezes, como o animal, cão ou gato, ele é um animal irracional, ele não compreende que passou por uma cirurgia e tem que ter repouso, ele não tem essa percepção, então muitas vezes é necessário usar roupas cirúrgicas adequadas, protetor de pescoço, colar elisabetano, para evitar o próprio animal colocar a perder, digamos assim, a cirurgia ou parte dela. Então tem que seguir as orientações médicas veterinárias para que tudo ocorra de forma tranquila, adequada e não traga posteriormente dor para o animal ou sofrimento, né? Você está com pena, mas tem que imaginar que se você não seguir essas orientações, você pode posteriormente trazer sofrimento ao seu animalzinho devido à inflamação, à infecção ou até refazer alguns pontos ou o procedimento como um todo. Doutor Saul, um dos nossos telespectadores enviou aqui uma pergunta falando a respeito sobre a transfusão de sangue em pets, né? Que em alguns casos cirúrgicos eles precisam dessa transfusão. Então, como é feito esse procedimento, doutor Saul? Olha, Penélope, sobre transfusão, eu vou fazer o seguinte, eu já vi que a gente está com o tempo apertado aqui, então eu vou me limitar a falar que muitas vezes a gente precisa fazer transfusão antes da cirurgia, porque é uma cirurgia necessária e o animal, por exemplo, está com anemia, está com plaqueta baixa, não está numa condição adequada. Então, para que a gente faça esse ajuste, a gente muitas vezes precisa fazer uma transfusão de sangue, para a gente trazer para próximo da normalidade esse quadro
eu vou dizer assim, essa anormalidade que está acontecendo, né, esse problema de anemia, por exemplo, ou albumina baixa, ou plaqueta baixa, sei lá, a gente faz essa transfusão de sangue para melhorar a condição do animal para a cirurgia. Algumas vezes a gente faz a transfusão durante a cirurgia. Por algum motivo o animal perdeu muito sangue, precisa tomar sangue durante a cirurgia, então às vezes a gente faz a cirurgia durante a transfusão, durante a própria cirurgia, né? Mas a gente vai falar num outro momento sobre transfusão, porque é muita coisa sobre transfusão de sangue, e aí a gente vai botar o tempo da gente para alongar muito, a gente vai se estender muito sobre transfusão, mas eu lhe prometo que a gente pode falar em um próximo programa, especificamente a gente falar sobre transfusão de sangue em animais, tá bom? Doutor Saulo, a gente vem enfrentando aí uma pandemia, né, do Covid-19, mas a gente sabe que o Quatro Patas Hospital Veterinário continua, né, funcionando 24 horas, afinal, oferece um serviço que é essencial, né, para a sociedade. Mas eu queria que você explicasse como os nossos telespectadores devem proceder caso alguém tenha um pet em casa que precise passar por uma cirurgia durante esse período. Então, como que eu devo proceder? Quais cuidados eu devo ter, né, ao chegar no Quatro Patas Hospital Veterinário? Olha, Penélope, é verdade, né? Infelizmente, a gente vê que a medicina veterinária ainda tem muito aventureiro. Aquela pessoa que nunca fez aquele procedimento, nunca fez um curso, nunca fez uma capacitação, nunca fez nenhum treinamento e de repente se aventura a fazer procedimentos que nunca fez. E isso, claro, traz riscos altíssimos para aquela cirurgia em si, tá certo? Graças a Deus aqui no Hospital Quatro Patas a gente tem muita responsabilidade com relação a isso. Aqui nós temos uma equipe, e nessa equipe tem 2 cirurgiões, né, que sou eu e o Dr. Ferdinando, e são 2 cirurgiões, posso dizer assim, com ampla experiência e gabaritado, né, e cada um em algumas áreas. Existem cirurgias que eu faço, o Dr. Ferdinando faz, cirurgias mais simples, né, que a gente já tem uma certa rotina, com a curva de aprendizado altíssima, né, eu acho que tem mais de 16 anos que eu faço cirurgia e a gente já tem, né, uma boa experiência. Aí já tem outras cirurgias ortopédicas, por exemplo, que só eu faço, né, Dr. Ferdinando não se aventura nessa área, assim como tem cirurgias oncológicas, né, e principalmente cirurgias específicas, como a própria criocirurgia, né, que aí Dr. Ferdinando já faz, pois ele é quem faz pós em oncologia, né, então ele tem o conhecimento das técnicas mais modernas para se fazer esse tipo de cirurgia, por exemplo, né? Ureterostomia em felinos, por exemplo, como também eu curso uma pós em medicina felina, já sou eu que faço, né? Dr. Fernando faz um grande número de cirurgias, eu faço outro, a gente se completa e graças a Deus no Hospital Veterinário Quatro Patas a gente dá muita atenção a isso, muita responsabilidade, tanto na equipe cirúrgica como na equipe anestésica, né, uma equipe de auxiliares também que fazem parte da cirurgia, né, tem um auxiliar cirúrgico que trabalha comigo já praticamente há 15 anos e durante todo esse tempo ele tem muita experiência no procedimento cirúrgico e também a equipe que vai cuidar do animal depois de um procedimento cirúrgico no próprio internamento. Essa equipe também tem que saber o que está fazendo, tem que fazer tudo de forma correta, para não ter risco de colocar a cirurgia a perder devido a uma medicação, por exemplo, que não deveria ser aplicada. Doutor Saulo, a gente sabe, né, que para o processo cirúrgico ser bem sucedido, a equipe tem que estar bastante envolvida, né? E no Quatro Patas Hospital Veterinário a gente tem uma super equipe muito capacitada. Inclusive no Quatro Patas tem também uma UTI, né, caso o pet precise, né, doutor Saulo? Sim, estamos funcionando 24 horas, como sempre, né? Sábado, domingo e feriado, qualquer hora do dia ou da noite, né? Um hospital ele tem que ter essa responsabilidade de funcionar, não só no horário que ele convém ou naquele horário que é, digamos assim, de maior movimento, onde é mais lucrativo. A gente tem que funcionar 24 horas, até porque tem que dar assistência aos animais que estão internados aqui, sempre com uma equipe pronta para agir, independente de qualquer situação. Né? Agora, tomando todos os cuidados
para que a gente mantenha a segurança dos nossos colaboradores num período difícil como esse, de pandemia, Covid-19, e cada vez se descobre mais sobre essas doenças e ainda tem sobre essa doença, e ainda tem muita coisa que a gente só vai descobrir com o tempo. Então, no momento, prevenir. E essa prevenção é feita também com relação aos nossos clientes, onde a gente tem a responsabilidade de usar sempre máscara, protetor facial, protetor dos olhos, gorro, tanto o avental para a equipe médica, como também os clientes, eles têm à disposição álcool gel em todos os ambientes aqui da Quatro Patas, né? A gente tem salas de espera separadas para diminuir a aglomeração. Quem está com gatinho fica num lugar, quem está com cachorrinho fica num outro lugar, né? A gente também tem pedido para que venha apenas um tutor acompanhando. As cirurgias eletivas, elas podem ser marcadas. Primeiro é marcada uma avaliação pré-operatória, então liga a agenda, marca, vem, o veterinário já está ali esperando para atender. E todas essas explicações que eu falei agora, né, nesse programa de hoje, a gente faz tudo isso com o tutor, né, explica sobre a cirurgia, os exames necessários, e aí, dando tudo certo, a gente já marca a agenda da cirurgia, né, tudo de forma responsável, e com o uso obrigatório de máscaras, né, aqui na Quatro Patas a gente tem um número de máscaras grande à disposição. Alguém que chegue aqui sem máscara, a gente fornece uma máscara, né, para que essa pessoa coloque essa máscara e esteja mais protegida aqui dentro da Quatro Patas, como também prover a proteção daquela pessoa que está ali também aguardando com o seu animalzinho. Então, todo mundo de máscara significa todo mundo mais protegido, e a gente está sim fornecendo essas máscaras gratuitamente para as pessoas que chegam aqui e de repente estão sem uma máscara para se proteger e para garantir a proteção do próximo, né?